Hoje eu vou falar um pouco da minha experiência fazendo anonimização de dados utilizando o Postgres. Quem sou eu, né? Meu nome é Cristiane, pode me chamar de Cris. Eu sou bacharel em Sistemas de Informação na Universidade Federal de Lavras, sou mestre em Ciência da Computação, também da mesma instituição. No mestrado eu trabalhei na área de banco de dados também. Tem mais ou menos uns 12 anos já que eu trabalho como DBA, 95% desse tempo com Postgres, e atualmente eu trabalho como DBA no enjoei.com.br. Não sei se vocês conhecem, mas é um marketplace que conecta vendedores com possíveis compradores. Normalmente, dados são produtos de beleza, de moda. É bem focado em moda feminina, mas tem de todo tipo de produto. Atualmente, a gente tem 8 milhões de usuários e, por dia, entram por volta de 20 mil novos produtos. Beleza. Eu vou começar aqui com uma provocação. No trabalho de vocês, quem que tem acesso aos dados pessoais dos usuários e clientes? Não? E os demais funcionários têm? Todo mundo tem acesso? Algum? Você falou que não tem, né? Mas existe alguém que tem um dump de produção na sua própria máquina? Ou CSV com lista de usuários e etc. Então, isso a gente vai ter que mudar, né, daqui para frente, né? Na verdade, a gente nunca deveria ter, mas isso aí é para a gente ter uma noção do tipo de risco que a gente pode estar correndo. As empresas, elas têm uma obrigação, seja moral, seja de todas as formas possíveis, de manter os dados dos seus usuários seguros. E diante de uma grande quantidade... quando há vazamento de dados, a gente pode ter, além dos usuários ficarem completamente... não se interessar mais pelos seus produtos, pode ter também... a gente pode ter até implicações jurídicas e até financeiras dentro do nosso trabalho. E, hoje em dia, vários países do mundo estão preocupando em fazer leis que apliquem, que protejam os dados dos cidadãos do seu país. E o Brasil não está atrás. Ele sancionou, em agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção aos Dados, que vai entrar em vigor a partir de agosto de 2020. Ela regulamenta todo o processamento, tudo que foi envolvido em relação a dados, seja inserção de dados, acesso, análise, processamento. E as falhas na implementação vão poder implicar até multas de até 50 milhões de reais. Ou seja, é um cuidado que menos de um ano que a gente tem para a gente cuidar disso. Beleza, eu estou falando aqui dados pessoais, mas o que é um dado pessoal? É qualquer dado referente a uma pessoa natural, identificada ou identificável. Identificada é, por exemplo, o nome, o CPF, telefone, e-mail. Isso aí a gente vai relacionar facilmente a uma pessoa. Então, é um dado, é uma pessoa identificada. Mas, dependendo da combinação de dados de uma pessoa, a gente pode identificar ela. E foi feito um estudo que 87% da população dos Estados Unidos pode ser unicamente identificada somente pela combinação de CEP, sexo e data de aniversário. Ou seja, a gente pensa que cada uma dessas informações, sozinhas, a gente não tem problema nenhum a gente manter numa base de dados, os funcionários terem acesso. Mas esse conjunto pode ser problemático, porque a gente consegue identificar alguém. E o que não entra dentro dessa lei? Dados de pessoa jurídica, razão social, CNPJ, telefone e e-mail,
a gente ainda não vai ter regras relacionadas a isso. Então, a gente não precisa se preocupar. Então, o que a gente pode fazer, por exemplo, para a gente pegar uma base de produção e utilizar ela em ambientes de teste? A gente pode pegar ela, aplicar uma anonimização de dados. E o que é isso? É processo de remover identificadores pessoais diretos e indiretos que levam a uma identificação do indivíduo. Ou seja, após eu aplicar processos nos meus dados, eu posso simplesmente utilizar essa minha base de dados de produção, sem nenhum problema. Essa base de dados ela não será um problema em relação à lei. Agora, eu vou falar um pouco de umas técnicas que são utilizadas para a gente anonimizar os nossos dados. A primeira é até assim, meio ridiculinha, né? Remoção. Eu vou simplesmente dar um update para deixar o meu dado nulo. Ou eu posso fazer um truncate na tabela. Dessa forma, é a forma mais simples e mais irreversível possível. Eu peguei meu dado, apaguei. Isso aí pode ser útil, por exemplo, uma tabela de log. No momento que eu subir num ambiente de teste, não tem interesse mais, apago. Pronto, é a mais simples. Outra bem simples é simplesmente você substituir um valor de uma coluna por um valor fixo. Nesse caso, eu peguei o CPF e substituí por uma string, no qual os valores anteriores, onde era numérico, eu substituí por X. Pronto. Outro caso que é completamente reversível. Não tem nada que eu faça que eu consiga pegar o valor original desse dado. E agora, a substituição parcial funciona como uma substituição, mas que mantém parte dos dados. No caso ali, eu peguei o CPF e substituí os 3 primeiros números e os últimos 2 por X. E mantive os do meio. Isso aqui pode ser utilizado numa situação que, por exemplo, eu queira que o portador do dado ainda consiga se reconhecer, mas que outras pessoas tenham mais dificuldade de identificar. Esse caso aqui não é 100% anonimizado, porque dependendo, você consegue identificar a pessoa. Então, tem que ser utilizado em situações bem específicas. No caso de adição de ruído, é você aplicar um deslocamento num dado numérico ou de data para você conseguir alterar esse dado. Por exemplo, nesse caso aqui, eu vou aplicar um deslocamento no campo nascimento. Eu quero que o resultado, após a anonimização do campo nascimento, seja entre menos 2 anos do dado original a mais 2 anos do dado final. Ou seja, ali a data de nascimento do João Silva tem que ser entre 10/10 de 1985 a 10/10 de 1989. Beleza. Essa técnica é muito legal porque você consegue manter uma lógica em relação ao dado original. Por exemplo, se eu vou fazer uma média, uma soma, o dado, ainda, por mais que não vai ser 100% correto, vai ter uma ideia, ou seja, a distribuição dos dados mantém parecidas. Mas pode ser ruim, por outro lado. Por quê? Vamos supor que eu tenho uma tabela que é funcionários de uma empresa. Tem uma pessoa que tem um funcionário tem 80 anos e os demais têm todos, até no máximo 50. Se eu aplico um deslocamento só de 2 anos, o cara mais velho vai ter de 78 a 82. Ou seja, eu ainda consigo identificar ele facilmente. Então, a gente tem que tomar cuidado para não continuar mantendo uma possibilidade de identificar uma pessoa quando a gente aplica essa técnica. Beleza. Agora, vou falar um pouco sobre randomização e dados sintéticos. A randomização, quando a gente aplica ela sobre valores numéricos ou de data, é simplesmente você criar uma função ou algo que vai gerar um valor qualquer. No caso de nascimento, vamos supor que eu criei uma função que gera um dado de... Eu vou pegar uma data entre 1970 a 2000.
o valor retornado ali não tem nada a ver com o valor, com o primeiro valor. Ou seja, é impossível fazer uma reidentificação desse usuário. E, no caso, quando a gente vai aplicar essa técnica em valores do tipo texto, a gente tem que ter uma base de dados sintética. Por exemplo, nesse caso, eu tenho que criar uma tabela, duas tabelas, uma de nome, outra de sobrenome, e utilizar elas para gerar esses dados sintéticos. Essa técnica é a técnica que mais permite, é a mais segura, porque é impossível você conseguir voltar um dado para o dado original, porque é um dado completamente randômico. E também ela é ótima para ser utilizada em ambientes de teste, principalmente para o caso quando você tem um valor texto. Você fazer dessa forma é bem útil. Outra técnica que a gente tem é embaralhamento. Ela faz o seguinte: ela, dentro de um dataset, ela vai embaralhar os dados dentro de uma coluna. Ou seja, você vai manter todos os dados que você já tem, mas em registros diferentes. Por exemplo, no caso do nome, a gente vê que os mesmos nomes que estão aqui estão lá, só mudaram de lugar. O que é o ruim disso? Você ainda tem os dados salvos da mesma forma que antes. Ou seja, se você tem uma coluna de e-mail e se vazar uma tabela dessa, você está distribuindo os e-mails dos seus usuários da mesma forma. E também, dependendo do algoritmo que você utilizar para fazer randomização, pode ser que, se alguém descobrir esse algoritmo, ele consiga fazer a função reversa. Então, essa técnica não é tão útil. Pode ser que, para alguns casos, ela seja boa. E regras customizadas é você simplesmente criar uma função que aplica a sua regra de negócio. Igual aqui, por exemplo, no caso de endereço. Eu preciso criar uma função que gere o dado um dado anonimizado do endereço, mas eu preciso que ele seja consistente. Por exemplo, eu não posso gerar um registro que seja Belo Horizonte, no estado do Rio de Janeiro, do CEP lá no Pará. Então, eu tenho que gerar algo que seja específico para o meu interesse. No caso, por exemplo, também, uma geração de um CPF é uma regra customizada também. Então, aqui a gente vê que gerou dados consistentes, mas são dados completamente diferentes dos dados originais. Então, não é tão simples de aplicar, e a gente sempre tem que ter preocupação no momento de escolher cada técnica, no momento de executar a anonimização, responder algumas perguntas. Você ainda pode destacar qualquer indivíduo após a anonimização? Ou seja, igual naquele caso do funcionário mais velho. Dependendo se você aplicar alguma técnica, pode ser que ainda você consiga descobrir alguma pessoa. Outra coisa, você pode vincular registros a um outro conjunto de dados e identificar o indivíduo. Por exemplo, vazou uma base de dados de cartão de crédito. E, na minha base de dados, eu tenho o cartão de crédito daquela forma lá, que é uma substituição parcial. Então, se vazou uma base, a pessoa utilizar essa base junto com a minha, ela consegue identificar todo mundo dentro da minha base. Então, a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. E também você pode inferir os valores originais de valores alterados ou removidos. Então, não é tão simples, mas é só uma questão de analisar, caso a caso, os atributos que você precisa anonimizar. E aí, surgiu uma extensão que chama Postgres Anonymizer. Ela começou a ser desenvolvida no ano passado e ela tem máscaras e funções de anonimização de dados. O que essa função nos dá? Ela permite a gente executar funções de adição de ruído, substituição parcial, embaralhamento e randomização.
Como que a gente pode aplicar uma anonimização de adição de ruído utilizando essa função? Por exemplo, vocês estão conseguindo ver essa tabela aqui, os dados? A gente tem a tabela de usuário. Eu vou aplicar a função que chama addNoise on datetime column. Eu vou passar o nome da tabela, o nome do campo e vou aplicar o ruído que eu quero nesse valor de nascimento. Então, no caso, eu quero 2 anos. E ela, dentro dela, ela já está fazendo o update. Então, ela já me retorna os dados anonimizados em relação à coluna nascimento. Agora, vamos simular a substituição parcial. Eu quero fazer uma anonimização no telefone, mas eu quero manter os 2 primeiros e os 2 últimos valores. Nesse caso aqui, eu estou fazendo um update utilizando a função. A função chama anon.partial. Eu estou passando o valor que eu quero alterar, que é o telefone, e eu quero que os 2 primeiros e os 2 últimos sejam mantidos e os valores no meio sejam substituídos por asterisco. Beleza, já estou rodando o update. Ela já fez essa alteração para mim. Agora, eu vou utilizar uma função de embaralhamento que já tem dentro dessa extensão. Eu tenho a tabela usuário, campo nome. Eu simplesmente passo o nome da tabela, a coluna, e ela vai fazer o shuffle. O nome da função é shuffle column, e ela me retorna os dados completamente embaralhados dentro da tabela. E, no caso de randomização, ela tem já uma tabela base nela, com dados sintéticos, que eu vou aplicar. Eu vou fazer uma randomização no nome e no nascimento. No caso do nome, eu vou usar a função random first name, e no caso de nascimento, eu vou usar a random date between. Aí eu quero entre 1970 e 2001. Com isso, ela me gerou um valor aleatório para nome e um valor aleatório para nascimento, com uma data de início e uma data de fim. Aqui a gente vê que não é um nome muito comum brasileiro, né? Mas o que a gente pode fazer? A gente pode mexer no CSV dela, alterar e colocar um nome que seja de interesse da gente. Beleza. Uma coisa bem legal dessa função é dessa extensão, desculpe, é essa possibilidade de fazer máscaras dinâmicas em determinados usuários. O que significa? Você não vai alterar o dado, mas dependendo do usuário que acessar aquele dado, ele vai enxergar o dado anonimizado. Como foi feito isso? Qual que é a sintaxe? A sintaxe foi utilizada a comment. Ainda não tem uma sintaxe específica para fazer a anonimização. Aí ele aproveitou essa sintaxe do comment, que também não é muito utilizada para fazer isso. Como que funciona? Vamos supor que eu fiz eu acessei como Postgres, fiz um select na tabela de usuário. Tenho meus dados originais. Criei um usuário que chama usuário restrito. E eu comentei ele como masked. Ou seja, esse usuário, quando ele entrar, ele vai enxergar os dados de uma forma diferente. Mas como que eu configuro como ele vai enxergar? Fazendo um comentário nas colunas. Então, eu fiz um comment on column usuário.nome is masked with function anon random first name. Então, ele sempre vai enxergar o nome com um nome completamente aleatório. E no caso do telefone, eu fiz também o masked with function anon partial, e ele vai enxergar só os primeiros e os últimos números. Beleza. Conectando aqui com esse usuário que eu acabei de criar, que é do tipo masked, ele fez um select na tabela de usuário. Aí, olha como que ele enxerga. Isso sem fazer nenhum processamento. É bem útil futuramente para ambientes de teste, de produção. Mas aí vem uma questão. Como essa extensão ainda está em ambiente
ainda está em desenvolvimento, talvez subir ela no ambiente de produção pode não ser uma boa. Seria ótimo já utilizar essa última versão, que é essa máscara, né? Mas até no repositório deles, eles falam que ainda não é legal a gente usar em produção. Só bom falar, né? Beleza, agora eu vou falar como a gente aplicou a anonimização na nossa base de dados. Já vou falar de antemão que a gente não utilizou essa extensão. Por quê? Porque no momento que a gente implementou, ela não existia. E depois, por a gente estar na AWS, ela ainda não está disponível também, até porque ela está em desenvolvimento. Para vocês terem uma ideia de como é o nosso processo, a gente tem 9 bancos de teste. E todos os finais de semana a gente atualiza os nossos dados. Isso aqui era como a gente fazia anteriormente. A gente tinha o Ansible como automatização dos nossos processos. O Ruby era a linguagem que fazia, propriamente dita, a anonimização. E o Postgres funcionava simplesmente como a base de dados. Então, toda sexta-feira era feito um snapshot do banco de produção, era apagado um dos bancos do ambiente de teste e era criado a partir do snapshot de produção. Beleza. A partir disso, o Ruby buscava os dados nessa base e fazia todo o processamento de anonimização através das bibliotecas GEMS dele, Faker, Data Anonymization e CPF Faker. Então, o processo era executado completamente dentro do Ruby e depois retornado, salvo dentro do Postgres. Isso era executado em lotes em todas as tabelas. Beleza. A partir do momento que o banco estava completamente anonimizado, a gente fazia uma cópia desse banco e replicava nos demais ambientes. Legal. Isso sempre funcionou. Não foi uma questão de a gente decidir mudar. Não foi porque a anonimização não era certa, era perfeita, mas estava gastando 24 horas somente para fazer a anonimização de dados. Tem algumas tabelas grandes que estavam fazendo isso ficar um processo muito lento, e sendo que, como a gente faz todo final de semana, depois disso tem alguns outros processos. Então, podia ser que chegar num ponto que um final de semana não ia ser suficiente, e para a gente tem que ser só em um final de semana. Aqui é um exemplo de como era o código no Ruby, né? Era bem simples aqui, por exemplo, no caso, a gente, anonimizando a tabela de endereço, a gente chama a função faker address street name para anonimizar o campo street. É bem simples, mas aí que veio a questão. 24 horas não está bom. Vamos tentar puxar tudo para fazer dentro do Postgres? Vamos. Então, é só o Ansible e Postgres nesse caso, que é o que funciona agora. Como que a gente faz? A gente faz um snapshot do banco de produção, cria uma máquina de teste a partir desse banco. Depois disso, o que a gente faz? Cria tabelas auxiliares, cria funções auxiliares e começa a executar a anonimização dos dados. A gente faz em lotes de, por exemplo, 10.000 em 10.000 registros por tabela. E, com isso, a gente anonimiza da mesma forma, mas gastando somente 5 horas. E depois, quando a gente finaliza a anonimização, a gente replica da mesma forma que a gente fazia anteriormente. E aqui eu vou mostrar um pouco como que é esses scripts que a gente utilizou para fazer somente no banco. A gente aqui, no caso, tem uma tabela de first name, que eu salvo nela o nome e o sexo, e lá de baixo eu tenho uma tabela que salva os 3 registros, que é zip code, city e state.
Aqui são exemplos de como é feita a carga dos dados. São mais dados que isso, né? Mas só que aqui é só um exemplo. Esses dados a gente achou na internet mesmo, dados de nomes. E aqui embaixo, a gente utiliza uma própria tabela que a gente já tem, que é a tabela de zip code. Mas a gente reduziu ela para 5.000 registros. Por quê? Para, na hora de quando a gente vai buscar, ela ficar mais rápido. Aqui é um exemplo de uma função que gera um dado randômico de string. Existem outras funções de dados randômicos, de inteiro, de data. Nesse caso aqui, a gente utiliza, por exemplo, as funções random com MD5 para gerar uma string aleatória. Pode ser feito de qualquer forma, né? Você pode utilizar a função que seja boa para você. Nesse caso, nos exemplos que a gente fez, essa aqui foi o jeito mais rápido de gerar. Porque essas funções básicas aí, o ideal é que elas sejam rápidas, porque elas vão ser executadas muitas vezes. Nesse caso aqui, eu estou utilizando aquela tabela que eu criei, né, básica, que eu tenho os nomes, primeiros nomes, né? E eu chamo ela e ela me retorna o nome aleatório através daquela função ali, random. Nesse caso aqui, é uma função particular para a nossa regra de negócio. Para isso, eu precisei criar um tipo, que chama zip code city state, que é a combinação desses 3 varchars, que precisam ser retornados todos juntos. E a função abaixo, ela retorna esses 3 valores juntos a partir também de uma função random. Essa aqui é aquele caso que eu falei que a gente precisa retornar e seja consistente. Aqui um exemplo de uma função que gera um CPF também. A gente também poderia ter uma tabela de CPFs já gerados também anteriormente. E aqui, até a última função, são funções básicas, que são utilizadas em várias tabelas. Aqui, a gente criou uma função para a tabela de usuário, na qual eu entro com o ID inicial e ID final, e aqui dentro eu faço a alteração utilizando as funções de anonimização. Por exemplo, aqui, na tabela de usuário, eu altero o campo e-mail para um teste@teste.com.br, ou seja, não tem como eu reidentificar isso. No caso de nome, eu uso um nome randômico através da função básica que eu criei. E no caso do zip code city state, eu puxo aquela função que retorna os 3 dados juntos para mim. E passo aqui a data, o ID inicial e o ID final. Com isso, eu vou chamando essa tabela, por exemplo, de 1 a 1000, depois de 1001 a 2000, e vou rodando. Isso aqui é só uma tabela. Existem outras tabelas que a gente faz a anonimização também. Beleza, e como eu falei, com isso a gente conseguiu reduzir o tempo bastante, de 24 horas para 5 horas. Então, por mais que o banco ainda cresça, a gente ainda tem uma folga, né? Tem outras coisas que podem ser implementadas, por exemplo, de alguma forma criar, para uma tabela só, criar várias execuções ao mesmo tempo. A gente já faz isso. Várias tabelas executando ao mesmo tempo, mas uma tabela maior, ter como ela ser executada em vários pontos diferentes, ainda não tem. E como conclusão de tudo, é que a gente tem pouco tempo para nos adequar, LGPD. Isso aqui que eu estou mostrando é só uma parte, né, pequena, né, de coisas que a gente deve fazer, né? A gente também tem muita coisa para fazer lá. E a anonimização de dados gera uma segurança para a gente. A partir do momento que a gente faz isso, a gente não tem preocupação em ambiente de teste. O pessoal consegue trabalhar com uma massa de dados bem real, mas sem nenhum problema. Até você manter um e-mail numa base de teste, você manda um e-mail sem querer para o cliente, não é legal, né? Então, tem até essas questões também. E o Postgres, como sempre, né, tem uma extensão que já está nos ajudando com essa parte de proteção aos dados. Agradecer, e essas aqui são algumas das fontes que eu utilizei.